Fala, gente boa. Bom, para variar, mais fotos antigas, tá? Eu tinha esquecido, né, de trazer a fonte para vocês, né, daquelas primeiras fotos que eu mostrei no vídeo anterior, tá? Aquelas duas primeiras fotos da família de imigrantes, tá? E daqueles atiradores, daquele clube de tiro, tá? Elas estão nesse livro, tá? Joinville, os Pioneiros, volume um, tá? Esse livro, né? Ele é de autoria da Maria Teresa Bebel e da Raquel Santiago, ambas, né, já falecidas, né? E a terceira foto, né, dos bugreiros, né, era dessa revista aqui, né, Joinville, Ontem e Hoje, que era uma revista, né, que circulou já, que não circula mais, né, que era de autoria da Câmara de Vereadores, né? Essa revista, essa, né, é a edição de março de 2005, tá? Então, a foto dos bugreiros foi tirada dessa revista aqui, tá? Bom, a próxima foto, né, que eu mostrarei a vocês, tá? É essa aqui, tá? Infelizmente, a legenda ela não especifica em que época essa foto foi batida, tá? Essa foto aqui de cima, né? Essa foto aqui de cima é daquela rua, né, que passa ao lado daquele edifício, né? Aquele prédio bem antigo, onde durante muitos anos funcionou a agência da Fininvest, né? Aquela rua que fica entre esse prédio, né, da antiga Fininvest, né, e a Praça Nereu Ramos. Essa é atualmente, né, o nome dessa rua é Rua Engenheiro Niemeyer, tá? Tem uma outra foto dessa rua, né? Segundo a legenda, essa foto ela foi batida em 1905, mas essa informação ela está errada, tá? Até porque nessa foto aparecem alguns automóveis, né? E em 1905 ainda não existiam automóveis em Joinville, tá? Essa foto, vocês podem reparar esse povo todo, né? Essa foto ela foi tirada por ocasião do desfile, tá? De um grupo de marinheiros alemães, tá? Então essa aqui é outra foto do que hoje é a Rua Engenheiro Niemeyer, tá? Possivelmente, eu acredito que essa foto ela tenha sido batida nos anos 20, tá? Na década de 20, tá? E a terceira foto que eu tenho, né? Que eu mostrarei a vocês, essas fotos, né? São desse livro aqui, né? De autoria do Dionei Cunha, né? A Memória Afetiva de Joinville, tá? De autoria do Dionei Cunha, como eu acabei de dizer, e também do Nilson Bastian, né? Ótimo livro, né? Excelente livro, diga-se de passagem, tá? E a terceira foto, né, que é já adiantando que é do livro do Carlos Ficker, né? É essa gravura, né? Até já mostrei um vídeo bem antigo ela para vocês, né? Vocês podem reparar aqui que existem três casas, né? Essa casa aqui do meio, tá? Nessa casa aqui do meio, essa aqui foi a primeira sede do jornal Kolonizeitung, que é aquele jornal que era escrito totalmente em alemão e que circulou durante 80 anos, de 1862 até 1942, né? Repetindo, essa casa aqui do meio foi a primeira sede do jornal Kolonizeitung, tá? Bom, eu tinha falado, né, encerrei o vídeo anterior falando sobre o nosso amigo Lalá, né, o Ludwig von Lasperg, né? Bom, o Ludwig von Lasperg, né, entre os 7 vereadores, né, que foram eleitos em 1868, tá? Ele foi o segundo menos votado, ele recebeu 89 votos, tá? Então o cara não era muito bom de votos, né? Mas mesmo assim ele conseguiu ser eleito, tá? Ele foi, portanto, né, um dos 7 primeiros vereadores da história de Joinville, tá? O nosso amigo Lalá, mas afinal de contas, o que o nosso amigo Lalá ele acabou fazendo como vereador, tá? Bom, quem mora em Joinville, né, já está careca, né? Mais careca, né, do que esse youtuber, né, de saber, né? Que na rua Pastor Guilherme Hall, que é aquela rua, né, que sobe em direção ao mirante do Morro do Boa Vista, né? Que é a rua do Zoo Botânico. Em uma das laterais dessa rua existe um riacho, tá? Esse riacho, ele deságua no Rio Cachoeira. Bom, em 1870, um grupo de vereadores, entre eles o nosso amigo Lalá, tá? Eles acabaram constituindo uma comissão, e essa comissão, tá? Ela acabou criando, né? Criando um sistema de captação de água. Então, essa água
ela era captada desse riacho que eu estou mencionando, esse riacho da rua Pastor Guilherme Hall, tá? E ela era canalizada até a rua Cachoeira Strass, tá? A Cachoeira Strass hoje é a Rua Princesa Isabel. Então, no que hoje é a Rua Princesa Isabel, existia uma bica, né? Então, essa foi a primeiro, de certa maneira, né, o sistema de captação e distribuição de água de Joinville teve início em 1870, né? E um desses pioneiros, vamos dizer assim, um dos responsáveis por isso, acabou sendo justamente o Ludwig von Lasperg, né? Na verdade, né, a captação e distribuição de água entre os moradores, né, ou na verdade entre a parte, né, em parte dos moradores de Joinville, né, esse sistema, na verdade, ele só teria início em 1885, de 1870 até 1885 havia essa bica, né? Era uma água de uso público, vamos dizer assim, tá? Mas o mandato, né, do nosso amigo Lalá, ele teve início em 13 de janeiro de 1869 e teve o seu término no dia 11 de março de 1874, tá? Além desse cargo de vereador, tá, ele acabou disputando e vencendo uma segunda eleição, tá? Entre os dias 1º e 2 de julho de 1880 aconteceram eleições tanto para vereador quanto para juiz de paz, tá? Eram quatro cargos, né, de juiz de paz. Eu já expliquei sobre esse cargo inúmeras vezes para vocês, né? Era uma mistura de cargo político com cargo jurídico, né? Esse cargo, ainda existe esse cargo de juiz de paz, tá? Uma das funções do juiz de paz é celebrar os casamentos, né, que são realizados no Estado Civil, tá? Embora a atual Constituição brasileira determine que esse cargo ele deva ser preenchido via concurso público, tá? Já se passaram 37 anos e nada do concurso público acontecer, tá? Coisas do nosso querido Brasil, tá? Mas voltando, tá? O Ludwig von Lasperg, ele acabou sendo eleito juiz de paz nessa eleição de 1880. Entre os quatro candidatos, né, que acabaram sendo eleitos juízes de paz, né, o nosso amigo Lalá, ele acabou sendo menos votado, né? Então o cara voto não era muito a praia dele, né? Ele acabou recebendo 56 votos, tá? Pouco tempo depois de ter sido eleito juiz de paz, ele acabou sendo nomeado delegado de polícia. Detalhe, ele não tinha formação alguma na área jurídica, tá? Bom, além de ter sido vereador, juiz de paz e delegado de polícia, né? O nosso amigo Lalá, ele foi padeiro, né? Durante muitos anos ele teve uma padaria. Em 1898 ele ficou inválido, né? Ficou sem condição física alguma de continuar a trabalhar. Ele acabou de 1891, isso eu já estava me esquecendo, de 1891 até 1898, né? Ele acabou sendo funcionário da Câmara de Vereadores. Em 1898, ele acabou se aposentando tanto da vida pública quanto da vida profissional, como eu disse ainda há pouco, por motivo de invalidez, né? E ele veio a falecer no dia 22 de julho de 1910. Eu tinha mostrado para vocês, né, no vídeo anterior, uma foto daquela expedição de bugreiros, né? Uma dessas expedições que aconteceu em São Bento do Sul, em 1883, tá? Nessa expedição bugreira, 28 índios botocudos, infelizmente, acabaram sendo eliminados, né? Essa barbaridade, né? Mas voltando, né? Três crianças acabaram sobrevivendo, um menino e duas meninas. Justamente quando uma dessas meninas, né? Ela acabou sendo adotada pelo nosso amigo Lalá, e ela acabou sendo rebatizada de Estefânia Mariana von Waldheim, né? Waldheim em alemão significa casa no mato, né? Então ele acabou adotando uma menina indígena, né? E o nosso amigo Lalá, o Ludwig von Lasperg, ele era descrito
como um homem extremamente inteligente, extremamente culto, uma pessoa elegante tanto nas maneiras de tratar as demais pessoas, quanto na maneira de se expressar e também de escrever, né? Ele escrevia muito bem, né? E ele, em 1898, quando ele acabou, como eu disse há pouco, se aposentando por motivo de invalidez, né? Ele acabou escrevendo uma carta, né? Publicada no Kolonizeitung, uma carta até num sentido até bem comovente, né? Se despedindo da sua carreira profissional, vamos dizer assim, né? E também da sua vida pública, né? Ele veio a falecer no dia 22 de julho de 1910, né? Aos 78 anos de idade, né? Bom, o nosso amigo Lalá, né? Ele também era descrito por ser como um homem também muito bondoso e generoso, né? E afinal de contas, o que um dos autores do hino de Santa Catarina tem a ver com essa história aí que eu estou contando para vocês do Lalá? Bom, o Lalá, o nosso amigo Ludwig von Lasperg, ele era uma das raras pessoas no Brasil que falava uma língua chamada Volapük, tá? Essa língua Volapük, ela foi criada entre 1879 e 1880 por um padre alemão chamado Johann Martin Schleyer, né? E essa língua, né, ela tinha o objetivo de ser uma língua universal, ela tinha o objetivo de ser o que o inglês, né, a língua inglesa é hoje, tá? Ela chegou a ter um certo crescimento em 1889. Estima-se que havia cerca de 1 milhão de falantes em todo o mundo do Volapük, tá? Chegaram a acontecer 3 congressos internacionais de falantes do Volapük, né? Só que aquele negócio, né? Quando algo faz sucesso e cresce demais, as brigas são inevitáveis, né? Então acabaram acontecendo divergências, né? Em relação à grafia, à gramática, né? A maneira como se escreve o Volapük, né? E essa língua, aos poucos, ela acabou murchando. Por incrível que pareça, o Volapük, ele ainda existe, essa língua ainda existe, tá? E ela estima-se que cerca de apenas 30 pessoas a falem, tá? O Volapük, existem, por incrível que pareça, existem artigos, né? Na Wikipedia, escritos em Volapük. Um desses artigos escritos em Volapük, tá? É de autoria justamente do nosso amigo Lalá, o Ludwig von Lasperg, tá? E aquele cara, né, o José Brasilício de Souza, que eu tinha mostrado a foto para vocês no vídeo anterior, que era esse cara aqui, tá? Esse que está sendo tocado pelo meu dedo aqui, né? Ele era um dos falantes de Volapük, tá? Ele acabou sendo influenciado pelo nosso amigo Lalá, né? Inclusive, o nosso amigo Lalá, ele acabou recebendo o título de alto mestre de Volapük. Ele era chefe do único clube de falantes de Volapük no Brasil, né? Esse título de alto mestre foi dado justamente pelo criador da língua, por esse padre, né? Que eu mencionei ainda há pouco, Johann Martin Schleyer, né? Johann Martin Schleyer, que além de padre, obviamente de linguista, também era escritor e era poeta, né? E, bom, então, resumidamente, essa foi a história, né, do nosso amigo Ludwig von Lasperg, né, o popular Lalá, né, que foi um dos primeiros 7 vereadores, né, um dos primeiros vereadores da história de Joinville, tá? Aquela rua que eu tinha mostrado para vocês ainda há pouco, né, a Rua Engenheiro Niemeyer, tá? O nome original dela foi Ludwigstrasse, ou seja, Rua Ludovico, tá? Só que o nome dessa rua, o nome original dela, não era uma homenagem ao nosso amigo Lalá, era uma homenagem ao Johann Otto Ludwig Niemeyer, né? Que inclusive chegou a ser diretor da colônia Dona Francisca, tá? Então vou ficando por aqui, até porque esse vídeo já está longo pra caramba, né? E como sempre, e tradicionalmente, fui!